Chamo também para compor a mesa o Dr. Flávio Luiz de Oliveira, coordenador do nosso curso de Direito. Chamo também para compor a mesa o Dr. Ageu Libonati, professor de nossa instituição de ensino. Chamo para compor a mesa o Dr. José Luiz Antiga Júnior, professor de nossa instituição de ensino. E para debater sobre o tema Lei de Execuções Penais, eu chamo para compor a mesa o nosso palestrante, o Dr. Luiz Carlos Gonçalves Filho. O nosso palestrante de hoje, falando brevemente sobre o seu currículo, é promotor de justiça desde 1990 e tem uma atuação muito incisiva no que tange ao cumprimento da pena, especificamente a aplicabilidade da Lei 7.210. E será um tema que ele vai abordar. Dando seguimento aos trabalhos, eu passo a palavra ao Dr. Flávio de Toledo, o nosso gestor educacional. Bom dia a todos. Saúdo os componentes da mesa, os debatedores, Dr. Flávio Luiz, professor Antiga, professor Vanderlei, professor Ageu, os professores presentes, Antônio Calço, Dr. Mário Ramos, Márcio Gavaldão, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da nossa Semana Jurídica, e hoje é um privilégio, né, poder receber aqui o professor Luiz Carlos Gonçalves, nosso querido Godot, que vai discorrer sobre o tema, e mais uma vez eu gostaria de parabenizá-lo, né, junto com o Dr. Flávio Luiz, na organização desta Semana Jurídica. Então, com a palavra, o professor Luiz Carlos. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente fazer alguns agradecimentos e esclarecimentos, porque seria leviano da minha parte não registrar a todos que este evento vem sendo realizado com muito sucesso, porque foi realizado com a participação de vários colegas, de vários funcionários. Eu gostaria de agradecer muito, na pessoa da professora Daniela Nunes, o prazer de ter dividido questões que permitissem que este evento fosse, como está sendo, realizado de forma muito competente. Mas eu preciso também, depois de feita esta divisão de créditos, eu gostaria de fazer uma rápida consideração ao professor Flávio Toledo, para estender toda a minha admiração à família Toledo, uma vez que a maior parte da minha vida, dos 18 aos 49 anos, eu praticamente estive semanalmente nesta casa, nesta faculdade, que é, na verdade, uma parte da minha vida, e eu agradeço muito à família Toledo por muita coisa que conquistei, porque conquistei graças ao meu título de bacharel em Direito. Sou eternamente grato, estendo a todos os seus parentes, ao professor Mauro em especial, os meus sinceros agradecimentos. Eu queria também aproveitar a oportunidade para agradecer ao professor Flávio Luiz, nosso ilustre coordenador do curso de Direito, que confiou na nossa participação, na nossa simples participação, em podermos estar aqui hoje, tentando fazer com que na nossa faculdade as coisas sejam aprimoradas, de forma em que a história seja modificada pelos nossos alunos. E a gente possa, com a ideia que é iniciada neste trabalho, que ela renda bons frutos e que a gente consiga, com trabalho, com reflexão
e com o empenho de cada um dos senhores, mudar a nossa realidade. Que dessa reflexão sobre lei de execução penal, os senhores sejam aprovados em concursos públicos. Que os senhores possam colaborar para o aprimoramento do sistema prisional. Que os senhores possam, na medida do possível, contribuir sempre, ainda que teoricamente, para que a gente possa construir um mundo cada vez melhor. Eu acredito nisso. Quero também fazer um rápido agradecimento a esses 3 ilustres professores que não vão permitir que a peteca possa vir a cair. Se o nível da palestra for caindo, a gente passa rapidamente a palavra para eles. Eu queria simplesmente fazer um acordo com os senhores. Eu vou estar aqui à disposição para esclarecer o que foi dito. Por favor, aquilo que for muito difícil, perguntem somente a eles. Mas eu também agradeço mais uma vez aqui hoje, em nome do seu Carlos, né, para fazer um rápido agradecimento a toda a equipe de funcionários, a Fabiana, certo? Ao Ronaldo, ao Ciderley, porque eles realmente estão demonstrando profundo empenho aqui na realização com competência desta semana jurídica. Quero agradecer também a presença do professor Calças, do professor Mário, do professor Márcio, da professora Dani Nunes, que nos honram com a presença, e eu acho que o ambiente que se iniciou, mais este evento voltado para os nossos alunos, mostra aí a simpatia com que os professores estão comparecendo e mostrando que realmente a faculdade caminha a passos largos, mas sempre dentro de um norte que é o esperado, sempre para aprimorar o projeto futuro de cada um dos senhores. Eu não quero me exceder nos agradecimentos, mas eu preciso registrar também que são quase 22 anos de trabalho exatamente com execução penal, e eu não poderia deixar de agradecer parte da minha equipe que se faz presente hoje aqui com o Marcelo Neves, a Mayra, a Maria Clara, e meus estagiários. Eu vejo também aqui profissionais do direito voltados exatamente à área da execução penal, o que me deixa muito lisonjeado, de forma que a minha preocupação vai aumentando, mas com certeza a gente vai tentar fazer de forma a não decepcioná-los. Então, essas são as minhas considerações iniciais e os meus agradecimentos. O que eu preciso registrar para os senhores, que o objetivo aqui hoje seria o de estabelecermos, inicialmente, uma problemática. E a problemática seria a de identificarmos uma realidade dentro da lei de execução penal. Depois de estabelecida essa problemática, a gente vai fazer o enfrentamento de tudo aquilo que está ligado ao ambiente carcerário. E eu gostaria de enfatizar de forma mais detalhada as questões que estão ligadas à alteração legislativa. E depois de superadas todas essas informações, eu queria, então, tentar mostrar aos senhores quais são as possíveis conclusões. Mas a gente lembra, desde o início, que quando a gente faz a escolha do tema, quando a gente faz a escolha da carreira da gente, surgem aquelas conversas que brotam espontaneamente. E, para mim, salta aos olhos que, ao tratarmos do assunto execução penal, 2 grupos rapidamente se formam. O primeiro deles é formado por pessoas que se preocupam em entender a problemática, em dimensionar toda a sua complexidade, e depois de todo esse conhecimento, fazer ali pequenas sugestões, de forma em que se percebe que, se estamos longe do ideal, muitas são as dificuldades para se encontrar este ideal. E, de outro lado, a gente tem exatamente a turma que odeia a execução penal, que é a turma do paredão. Professor, paredão neles, fuzilamento.
Esse pessoal aí da alta criminalidade deve ser punido rapidamente com a pena de morte. E é claro, como já deixamos, pelo menos na lei, é claro, essas considerações de há muitos e muitos anos, vamos mostrar aos senhores, não se fala mais em pena de morte, exatamente desde o ano de 1855, então a gente vai simplesmente constatar, junto com os senhores, que a pena de morte é uma realidade. Nós sabemos que em Osasco, na Grande São Paulo, às vezes aqui mesmo em Bauru, a gente se dá conta de que a pena de morte existe. O assassinato existe, o homicídio encomendado existe, mas não na nossa lei, como já enfatizamos, mas diante do caso concreto. E vejam, o primeiro momento em que eu enfrentei com as execuções penais também foi de aversão, de rejeição. No primeiro dia em que eu me deparei com este processo, eu me deparei de uma forma muito curiosa, porque eu estava em Avaré, no ano de 1993, doutor Flávio, quando me disseram que eu deveria atentar a uma carga de execução penal. Eu logo imaginei que eu deveria, então, lançar a minha assinatura num livro-carga. Mas, na verdade, era uma carga de caminhão, onde nós tínhamos aproximadamente 1000 processos como este que se encontra, depositados em um caminhão, que chegava de São Paulo, porque exatamente no ano de 1993, o presidente do Tribunal de Justiça baixa ato ou resolução determinando a descentralização das execuções penais que se concentravam no 2º e no 3º andar do viaduto Dona Paulina, em São Paulo. E, portanto, nós que aqui nos encontrávamos no interior, em Avaré, Araçatuba, Bauru, nós não tínhamos contato com as execuções penais. Nós só tínhamos contato com os condenados soltos. Mas aqueles que se encontravam em regime fechado, nas penitenciárias distribuídas pelo Estado, ficavam a cargo dos juízes do DIPO de São Paulo, bem como dos promotores que tratavam especificamente, lá ao lado do Fórum João Mendes, das chamadas execuções penais. E é claro, eu, como sou uma pessoa normal, como todos vocês, rapidamente passei a odiar a execução penal, porque a gente não conhecia o assunto e muito menos tinha capacidade para dar conta de um volume tão grande que acabava de chegar como atribuição à promotoria de Avaré. Mas, ao longo da história, eu acabei me deparando com uma série de coincidências que fizeram com que eu sempre estivesse muito próximo das execuções penais. E, portanto, no ano de 97, eu tive a chance de vir a Bauru, e aí sim tive que reconhecer pela primeira vez que eu amava as execuções penais. Graças a elas, doutor Ageu, eu me promovi precocemente a Bauru, porque nenhum dos meus colegas quis ocupar o cargo de promotor de execuções penais. E ela, então, começava, pela via inversa, a me trazer benefícios. Eu cheguei como sendo o promotor mais jovem desta última geração a Bauru, em 1997, e até hoje sou eternamente grato pelas execuções, porque tive a minha carreira facilitada por conta desta particularidade. Também seria muito oportuno dizer aos senhores, que observam de longe este processo de execução penal, que, graças à execução, a gente conseguiu desenvolver várias outras atividades, por conta de se permitir e de se exigir ao promotor que ele frequente cada uma das unidades prisionais, que a gente faça estudo, que a gente participe de vários debates em São Paulo, de debates em Brasília, em audiências públicas, para que a gente possa discutir todos os anos o decreto de indulto e a todos os anos procurar buscar soluções para a difícil administração do sistema prisional. Então, eu queria dizer aos senhores que, ao longo de todos esses anos, estes foram os motivos pelos quais eu acabei, então, me aproximando das execuções penais. Pois bem, a gente tem que caminhar aqui de forma a enfrentar as questões da lei de execução penal. Já mostrei aos senhores, são 22 anos, uma pesquisa de aproximadamente 4,
onde eu fiz aqui um resumo, que eu coloco à disposição de todos, que eu agradeço sempre à família Toledo por ter me permitido fazer mestrado na PUC, de forma em que este simples resumo daquele trabalho que eu realizei encontra-se à disposição de todos os senhores aí na biblioteca, e, é claro, aguardando o aprimoramento e atualização de todos os senhores. Mas para que a gente possa construir uma problemática diante desta realidade, eu gostaria de dizer aos senhores que a leitura do artigo 1º da Lei de Execução Penal, ela tem uma importância que eu não sei exatamente como dizer do tamanho dela aos senhores. Eu até arriscaria pedir a todos que, ouvindo a leitura, se imaginassem como sendo legislador e se seria possível nós alterarmos qualquer outro dispositivo que fosse. Veja, professor Calças, a execução penal, artigo 1º da Lei de Execução Penal, de 11 de julho de 1984. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. São dois objetivos: execução de sentença, fazer com que aquele que cometeu uma infração penal e restou ao final condenado cumpra exatamente a sua pena. E, é claro, a mais difícil das partes é aquela em que a gente se obriga a recuperar o criminoso. Por que aplicar penas se nós não temos o objetivo de recuperar o criminoso? Então, a primeira delas é mais fácil e a segunda é, claro, muito difícil. Problema da região de Bauru? Não. Só do estado de São Paulo? Também não. Problema universal. Se nós encontrarmos num único país soluções para o sistema prisional, importaremos rapidamente toda a humanidade, a ONU, todas as entidades internacionais buscam se reunir com regularidade em busca de soluções para o sistema prisional. E estas soluções são dificílimas. Mas, por conta da leitura desse artigo 1º, eu então começo a mostrar para os senhores que uma problemática surge. Vamos dar efetividade à sentença aplicada pelos nossos magistrados. Dr. Mário profere suas sentenças em Lençóis Paulista, e se o cidadão está preso em uma unidade penitenciária do estado de São Paulo, a execução não permanecerá na comarca de Lençóis e, portanto, será remetida possivelmente ao DECRIM 3 de Bauru. Ou às varas de execuções criminais. Primeira vara de execução, doutor Enio, segunda vara, doutor Davi. E a gente vai fazer uma rápida observação diferenciando cada uma delas. Importa dizer que, na medida em que se busca a efetividade, a gente aumenta a população carcerária. Aumentando a população carcerária, o governador passa a cobrar do secretário medidas que permitam que as prisões não fiquem superpovoadas. A superpopulação carcerária. O tema que os alunos mais gostariam de desenvolver num TCC é exatamente este: a superpopulação carcerária. E eu não aceito, porque eu entendo que os alunos devem desenvolver temas jurídicos. Mas isso chama a atenção de todos. Todo mundo gosta de falar sobre a superpopulação carcerária. Na medida que isto ocorre, então a gente percebe que mecanismos de liberação para a contenção deste crescimento devem existir. Fácil. Vem, então, cada um dos profissionais que participam desta área com sugestões para se permitir que os presos sejam liberados rapidamente. E eu estou construindo, então, uma problemática. Vejam, são exatos 5 termos. Qual seria a proposta da discussão que eu trago para vocês? Eu não sei se eu vou conseguir convencê-los das soluções que eu proponho, que são difíceis. Mas eu quero propor uma problemática, eu quero propor uma discussão. Qual é esta discussão? Superado o processo, eu aplico pena. Com a pena, eu tenho que, praticada a infração penal, cabe aos magistrados aplicarem a pena. Aplicada a pena, se eu aumento a população carcerária, eu preciso criar mecanismos de liberação. Então, eu estou gerando o que nós chamamos de não efetividade das penas.
isto não permite ou impede a ressocialização do preso. Crime, pena, liberdade antecipada e indevida, isto não permite a recuperação do preso. E eu, então, criei um círculo vicioso. Qual é o quinto passo? A reincidência. Não estamos aqui, em nenhum momento, fazendo considerações no sentido de que todas as decisões tomadas foram indevidas. Nós sabemos, é claro, que muitos presos conseguem alcançar um processo de terapêutica penal e de reabilitação e não voltam a delinquir. Nós não estamos fazendo reflexões fechadas. Nós estamos falando daquela grande criminalidade e violenta que está sempre sendo determinada pela reincidência. Eu criei, então, uma problemática. A pergunta que se faz: o serviço que prestamos na área do ambiente carcerário, ele é feito com competência? E eu, como provavelmente sou um dos mais antigos, eu reconheço a parte da minha culpa para dizer aos senhores que, infelizmente, a gente não consegue alcançar de forma ideal a recuperação do preso. E o que é muito preocupante, está ficando marcado pela evolução do tempo, que nós não estamos dando efetividade à pena imposta pelos senhores magistrados quando do processo de conhecimento. Eu diria que a qualidade desta segunda fase do processo de conhecimento, ela é atingida de forma elogiosa, eu diria. Mas a terceira fase, doutor Mário, essa deixa o executivo e o judiciário numa situação muito difícil e o legislativo também numa situação acirrada, porque ele não consegue criar normas que permitam que a gente chegue ou alcance números ideais. Mas ainda, para criar a problemática, eu queria rapidamente, eu acho que por dever de ofício, certo? Os meus colegas aqui, as minhas colegas de promotoria, de 12ª promotoria, sempre me lembram. Qual é exatamente a pergunta que as mães que me procuram lá na promotoria fazem? Doutor, eu não posso cumprir pena no lugar do meu filho? O meu filho é inocente. Então, eu sempre faço aquele esclarecimento, professor Vanderlei. Olha, eu preciso fazer uma rápida consideração para a senhora. O procedimento criminal como um todo, ele vem dividido em 3 etapas. Na primeira, inquéritos policiais e termos circunstanciados. Na segunda, ação penal com direito a contraditório. Participação dos ilustres advogados, dos defensores públicos, e também já tivemos e contamos com a participação dos procuradores do Estado, ao tempo em que não havia ainda havia sido criada a carreira da Defensoria Pública. Ali, então, se discute culpado ou inocente. O problema é que, nesta fase, não se discute mais culpado ou inocente. Aqui se executa a pena. E como nós estamos mitigando este processo por conta de uma pressão econômica, porque o que manda no mundo é o dinheiro, a norma se altera diante das crises financeiras e da evolução financeira. Eu, então, queria pedir aos senhores que me autorizassem de fazer a leitura de um parágrafo de um dos nossos alunos. Vejam como o aluno foi feliz nessa colocação, professor Flávio Luiz. Estamos falando de efetividade de mitigação da pena. Vejam a que ponto chegaria o raciocínio, ou penso que estamos nos aproximando deste raciocínio. À medida que o direito penal perde efetividade, deve fazer um uso maior da força para conservar a sua vigência. E o processo de repressão desmedido termina por aniquilar o direito penal que, em certo momento, deixa de ser direito para ficar reduzido a um mero uso da força. Vejam, pena e efetividade. Assim escreveu nosso aluno José Henrique Pierangeli. José Henrique Pierangeli já esteve exatamente nestas cadeiras que os senhores ocupam, foi nosso aluno, depois brilhante promotor de justiça, escreveu com o professor argentino Raul Zaffaroni, hoje é falecido, eu tive o prazer de conhecê-lo, e ele fez o mais dedicado trabalho sobre evolução da lei penal, ordenações portuguesas e efetividade da pena e sistema prisional. Nosso aluno, de forma
que a gente sempre se orgulha de citá-lo. O ciclo vicioso, então, está apresentado. Na medida em que a necessidade aumenta, se criam novos decretos de indulto e de comutação. Isso pertence ao chefe do Poder Executivo, à Presidência da República. Ao promotor cabe o exato desenvolver e cumprimento da lei e, portanto, a gente não vai fazer aqui considerações de ordem política. Está certo? Surgiu, portanto, a problemática de não se dar efetividade à pena, o que impede a recuperação do preso. O que eu gostaria de dizer nesta segunda etapa? Se todos entenderam a minha proposta, se nós temos agora uma questão a resolver, a ideia seria discorrermos sobre a exposição de motivos da Lei de Execução Penal, sobre a evolução da lei penal, depois, rapidamente, sobre progressão, saída temporária, que está na ordem do dia, e fazermos conclusões, é claro, juntamente com os senhores, se eu aqui transpirar e vibrar sem tocar no coração dos senhores, eu só terei tomado tempo indevido dos senhores. Eu espero poder sempre colaborar de forma a convencê-los. Então, a ideia, a partir deste momento, no segundo bloco, seria a de tratarmos dos caminhos percorridos pelo nosso legislador, ora pelo legislador, ora pelo soberano, mas de tal forma que aqui já se observou as seguintes regras. A exposição de motivos da Lei de Execução Penal foi elaborada em 1983. Ela contém 190 itens, e o mais marcante deles é aquele que se encontra no item de número 13. O item de número 13, ele consagra o raciocínio que depois é materializado pelo artigo 1º da Lei de Execução Penal. Ou seja, ele contém dois objetivos específicos. E o da disponibilidade de meios para a recuperação do criminoso. Mas aí eu peço aos senhores que reflitam sobre a seguinte indagação. Por que darmos efetividade e por que recuperarmos o criminoso? Porque o objetivo central de toda a legislação, em especial da Lei de Execução Penal, professor Calças, é o da segurança social. Nós aplicamos pena em sua natureza retributiva e buscamos a recuperação social do criminoso para que ele não volte a delinquir, de forma em que a gente vai proteger os bens jurídicos e vamos proteger, então, a vida em sociedade. Se eu tenho esse objetivo, eu preciso, então, dizer aos senhores como procuramos, ao longo da história, tutelar o bem-vida, tutelar o patrimônio, tutelar as relações sociais. E a ideia, portanto, é a seguinte. Nossa Lei de Execução Penal, ela contém 204 artigos. E, de pronto também, eu preciso abordar com os senhores a questão da natureza jurídica da Lei de Execução Penal. Imaginem os senhores que, a exemplo do concurso de domingo, quando se pergunta qual a natureza jurídica da prescrição, a natureza jurídica da prescrição, uma causa de extinção da punibilidade. Qual a natureza jurídica da Lei de Execução Penal? Qual a natureza jurídica da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984? Nós, então, precisamos fazer rápidas considerações. Inicialmente, no passado, a Lei de Execução Penal, ela era predominantemente de natureza administrativa. Os diretores das unidades prisionais tomavam conta de quase todos os assuntos que ali eram geridos. E com o passar do tempo, e em especial no ano de 1984, mas não só neste ano, nós percebemos que a nossa cultura e o nosso legislativo foi transferindo do diretor para os juízes de direito com a jurisdicionalização da Lei de Execução Penal. E essa passagem de maior responsabilidade para os juízes de direito se dá pelo fato de que na nossa cultura nós entendemos ser sempre necessária a intervenção judicial. Nós não somos muito afetos ao juízo arbitral, nós não somos muito afetos a acordos, a contratos, nós queremos discutir tudo em juízo. Certo? Vamos fazer um acordo aqui com a rescisão do contrato de trabalho? Não.
vamos fazer, não é mesmo, doutor Ageu? Em juízo. Não é isso, doutora Antiga? A gente tem sempre a tendência de buscar a segurança das relações em juízo. E isso acontece também diante da lei de execução penal. Mas, para que todos tenham conhecimento, os diretores decidem sobre trabalho, sobre visita, sobre correspondências, sobre aquisição de aparelho de televisão, sobre todas as medidas que estão dentro da esfera do direito administrativo. E aos juízes de direito compete decidir os benefícios em especial e também algumas questões negativas que se referem às consequências jurídicas das chamadas faltas disciplinares. Portanto, vamos concluir que hoje a lei de execução penal, a lei 7.210, ela é complexa e mista, não se estancando dentro do direito administrativo, mas com reflexos em vários setores. Então, hoje, eu lembrava ao professor Ageu que a nossa lei de execução penal, no que se refere à execução da pena de multa, ela está a observar a lei de execução fiscal. No que se refere ao benefício previdenciário da reclusão, é claro, sem ser redundante, ao direito previdenciário. No que se refere à visita íntima, ao direito de família, ao cônjuge. Portanto, a lei de execução penal ela é mista e complexa na medida em que ela tem que abarcar um universo gigantesco por cuidar do mais humano de todos os direitos, o direito que priva a liberdade, que coloca o homem no cárcere e que discute todas as suas consequências. Num panorama de evolução, então, eu peço aos senhores que observem como aqui se procedeu. Então, aos 22 de abril, agora tratando exatamente da evolução histórica, aos 22 de abril do ano de 1500, nós passamos a observar a aplicação das chamadas ordenações afonsinas, do nosso rei português Afonso. Mas sempre se faz aquela indagação, e antes? Antes, nós tínhamos aqui as chamadas normas do direito consuetudinário indígena. E nós temos na USP trabalhos com 400 laudas que tratam especificamente da maneira como os índios aplicavam penas e suas execuções. A partir do descobrimento, é claro, até o ano de 1521, nós então verificamos que aqui se aplicou, sem muitos registros, as chamadas ordenações afonsinas. Na sequência, implementamos as chamadas ordenações manuelinas. E o único sistema econômico da oportunidade foi o das chamadas capitanias hereditárias. E, portanto, poucos registros se fez, mas o que se sabe, que ao donatário, através das cartas de doação, entregava-se o direito de julgar e o direito de se executar. Ele recebia um código penal e uma lei de execução penal. E qual era o único artigo mesmo, professor Márcio? Aos amigos do donatário, os favores da lei. E aos inimigos, os rigores da lei. Pouco se registrou, à exceção das duas capitanias que deram certo, que são exatamente de São Vicente e Pernambuco, porque aqui se conseguiu concentrar uma certa comunidade. Na sequência, então, temos o Código de Dom Sebastião, registrado apenas pela obra do professor Mirabete, quando, então, ao final, no ano de 1600, a gente passa a observar as chamadas ordenações filipinas. E esta é a mais longa vigência identificada pela legislação de direito penal, a das ordenações filipinas do rei Filipe II da Espanha. A Espanha invade Portugal e, portanto, em Portugal, Filipe II se intitula Filipe I e, portanto, aqui vai ser observado por longo tempo, professor Calças, o que nós chamamos de ordenações filipinas espanholas. Por incrível que pareça, a lei que mais vigia em território nacional é de natureza espanhola. E a gente, então, neste momento, passa a rapidamente fazer as referências da importância em relação a essa norma. Ela é muito estudada, muito discutida, muito raciocínio se tira dela e muita coisa se observa que ali
há tão longo tempo, de 1600 a 1830, já se observava as visitas correcionais dos magistrados, a rápida participação de promotores e advogados, as escoltas eram disciplinadas, mas, com certeza, o que importa dizer é que se confundia o crime com o pecado, porque a igreja tinha uma influência muito forte sobre o Estado. Os juízes eclesiásticos, nomeados pela igreja, julgavam, mas só os desembargadores é que aplicavam penas. As penas eram, com certeza, penas de aflição física, com a morte pelo enforcamento, com a amputação e as mutilações, as galés perpétuas, o cidadão era condenado a remar os navios por toda a sua vida, e o degredo. E o degredo seria, então, retirar-se o criminoso do território nacional, bem como toda a sua família. Era condenada a pessoa do criminoso, bem como todos os seus familiares eram degredados para a África. E como se fazia o transporte? Então, o rei, o soberano, ele requisitava os navios que estavam no porto e que demonstravam que voltariam para Portugal. Então, de carona, ele determinava, e isso não poderia ser recusado jamais, os criminosos que aqui se encontravam e seus familiares eram degradados para a África. Então, rapidamente se fez aqui várias considerações sobre as ordenações filipinas. Mas eu queria mais uma vez destacar aqui a ação e a exatidão com que o nosso aluno Pierangeli conseguiu reconhecimento nacional depois de fazer detalhada avaliação desta lei e sintetizá-la em um único parágrafo. Vejam como ele discorreu depois dos seus estudos. Ordenações filipinas, espelho onde se refletia com inteira fidelidade a dureza das codificações contemporâneas. Era um misto de despotismo e de beatice, uma legislação híbrida e feroz, inspirada em falsas ideias religiosas e políticas, que, invadindo as fronteiras da jurisdição divina, confundia o crime com o pecado. Ou seja, o soberano julgava segundo o seu próprio critério, não havia advogados, não havia promotores, havia apenas a imposição de muita dor, de muito sofrimento e de execução com larga injustiça. Mas, felizmente, aos 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, proclama a independência, e isso faz com que o nosso Congresso Nacional venha a elaborar pela primeira vez a nossa Constituição Federal, de 1824. E de 1824 a 1830, mais 6 anos, nós tivemos que aguentar com as dores das ordenações filipinas. Mas, felizmente, em 1830, se aprova o nosso Código Criminal do Império. Nosso Código Criminal do Império é exatamente a nossa quarta pela ordem a partir de 1500, mas a primeira legislação brasileira, elaborada pelo Congresso Nacional. Aprovada às pressas, mas com muita eficiência, ela se limitou a discutir a pena de morte. Pena de morte para quem? Só para os escravos. E, portanto, nós percebemos que ali houve evolução no sentido de se estabelecer um capítulo somente para as penas. Nós não tínhamos ainda, lembrando, esse seria o meu objetivo, nós não tínhamos ainda uma lei específica sobre execução penal. A gente tinha, então, um rápido referencial de lei, pena e execução, mas dentro do Código Criminal do Império. No Código Criminal do Império, não se reconhecia a prescrição da pena. No Código Criminal do Império, não se reconhecia a detração penal. O cidadão esperava 5 anos para ser julgado e, ao final, recebia uma pena de 2 anos de degredo. 2 anos de pena privativa de liberdade. Ele cumpria mais 2 anos. Não havia o raciocínio referentemente à prescrição, detração, proporcionalidade, princípio da legalidade e outras questões. Com o passar do tempo, portanto, e no Código Criminal do Império,
a gente começa a perceber a necessidade de se afastar das penas corporais e nos aproximarmos das penas privativas de liberdade, restritivas de direito e a multa. Quando, então, em 1889, nosso Marechal Deodoro da Fonseca vai depor Dom Pedro II e, aos 15 de novembro, proclama a República. Nova ordem constitucional se estabelece e, consequentemente, é claro, é aqui aplicado e passa a viger o Código Penal da República. O Código Penal da República evolui em termos de pena e de aplicação de legislação, surgindo, então, os institutos da progressão e do livramento condicional. Ainda não temos o regime semiaberto, mas eu gostaria sempre de registrar que a progressão, sim, era analisada pelos juízes de direito. E o livramento condicional? Pelos chefes do Poder Executivo Federal e Estadual. Como, ao longo do tempo, não se fez nenhuma concessão deste tipo de benefício, então se retirou do Executivo e se transferiu ao Judiciário a análise também dos benefícios da lei, do benefício do livramento condicional. E assim prosseguimos, mas já identificando uma característica marcante. Diferentemente do Código Criminal do Império de 1830, o Código Penal da República de 1890, ele foi muito mal elaborado e criticado severamente por toda a comunidade jurídica. E isso exigiu que, ao longo dos anos seguintes, fossem elaboradas uma série de leis que pudessem melhorar e aprimorá-lo. Quando, então, se percebeu que nós tínhamos uma colcha de retalhos. Assim, em 1932, a Presidência da República, tomando conhecimento de que o desembargador paulista, Vicente Piragibe, havia feito uma reorganização da legislação penal e de execução penal, se permite, então, através de lei, que fosse aplicado em território nacional a penais, incluindo-se mais um pouco nas questões do livramento condicional, da progressão, da remissão e assim sucessivamente. O tempo passou e alcançamos então o nosso Código Penal de 1940. O nosso Código Penal de 1940, ele ganhou por adotar 3 espécies distintas de penas: as privativas de liberdade, reclusão e detenção, a partir do artigo 43, as penas alternativas e também a pena de multa através do critério de dias multa. Mas nós não tínhamos ainda, percebam, nós não tínhamos ainda uma disciplina com autonomia somente de execução penal. Caminhamos, percebemos que no ano de 1977 surge o regime semiaberto, mais uma vez com o propósito de evitar a chamada superpopulação carcerária, de tal forma em que poderíamos aplicar sentenças que inicialmente fossem cumpridas no regime intermediário. Tudo sempre no firme propósito de evitar o crescimento da população carcerária. E 7 anos depois, exatamente no ano de 1984, nós alcançamos, então, exatamente no dia 11 de julho de 1984, a mais significativa evolução da norma, um melhor aprimoramento que se fez em matéria de execução penal, ou seja, a criação da nossa LEP. A nossa LEP, embora tenha esta característica marcante e tenha determinado também que todos os demais países da América do Sul a tivessem copiado, muito embora ela seja um exemplo, um modelo, uma norma de muito elogio, é claro que no ano de 1984, a gente registrava uma população carcerária de aproximadamente 60 a 70 mil homens presos. E hoje, nós temos mais de 600 mil homens presos. E eu, assim, rapidamente, sempre registro que vocês devem se perguntar, certo? Vejo aqui o colega José Carlos, que muito nos honra com a presença, para
fazer a seguinte indagação: 600 mil homens presos geram uma despesa mensal para o Estado de que valor em reais? A gente vai pedir, certo, uma creche de 400 mil reais, ou uma nova escola. E o sistema prisional hoje? Eu vou dar um desconto muito grande de 50%. Hoje se indica um custo de R$ 1.500 por mês para cada preso. Mas se fosse de 1.000 vezes 600 mil, nós temos hoje, uma despesa de pelo menos 600 a 900 milhões de reais por mês. São sempre mais de 1 bilhão de reais gastos anualmente com o sistema prisional, e a gente não consegue criar soluções para se conseguir minimizar ou reduzir tão drástica despesa que a gente ainda não está mais suportando. Mas nós temos ainda duas últimas observações. A primeira delas em relação ao Código de 69 de Nelson Hungria. Ele manteve praticamente o sistema, e só para alertá-los, é tema do dia discutir-se, por conta das considerações dos nossos parlamentares, a possibilidade de reduzirmos a idade penal. Nelson Hungria, no ano de 69, com seu código que não iniciou vigência, ele assim estabeleceu, e, portanto, para os menores de 18, desde que completados os 16 anos, seria o menor submetido a um exame de capacidade mental para que ele pudesse ser punido. Então, isto não é de hoje. Desde 69, já tivemos esse critério estabelecido pela nossa legislação penal, de forma em que isso já foi apresentado, são soluções, e, portanto, não são inovações, não são, nem de longe, inovações. O que eu queria dizer aos senhores? E a próxima legislação? A próxima legislação, ela vem ao encontro das necessidades, da efetividade e da com a finalidade, ou a próxima legislação, segundo a nossa tradição, vem minimizar a efetividade da lei, consequentemente diminuir o sistema de recuperação. E, infelizmente, essa é a nossa realidade, também não proteger ou deixar sem proteção os bens do homem. Essa é a nossa realidade. Hoje, nós temos no Congresso Nacional depositado um trabalho elaborado pelo desembargador Sidney Bennett, que convocou, na sua maior parte, profissionais do Estado de São Paulo, é claro, na sua maior parte, advogados que exerceram atribuições no exercício da advocacia ou na carreira pública, também membros experientes da Defensoria Pública, das procuradorias, de todos os ambientes, juízes e promotores, e eles estão propondo como grande marco diferenciador para a nossa próxima legislação, no item 73 destas inovações, que a progressão do regime fechado para o regime semiaberto seja feita de forma automática. Todos têm pressa. Precisamos rapidamente colocar o sentenciado em liberdade. Um direito. Eu não digo que este argumento seja um argumento falho na sua totalidade. Acho que todo mundo tem que ser colocado em liberdade no momento correto. Não pode ser nem de forma tardia e muito menos, ou também não pode ser de forma antecipada. Nenhuma das duas hipóteses são razoáveis. Então, temos como próxima legislação uma legislação mais branda, que apresente menos empecilhos, menos requisitos. Está se discutindo também a possibilidade de se trazer para o ambiente carcerário algo mais digno, com a possibilidade de se admitir também cantinas, de forma em que o cidadão possa fazer, certo, uma vida, ou possa ter uma vida mais regular dentro das unidades prisionais.
O que acontece? A criminalidade que está aí fora não permite que o Congresso Nacional, eu não sei se é por sorte ou por azar, mas dos males o menor, a verdade é que a criminalidade não permite ambiente político para que essa discussão seja votada como aprimoramento da lei de execução penal. Mas, por favor, que todos os senhores saibam que de 1500 a exatamente o dia 25 de agosto de 2015, nós vamos perceber que a cada 50 alterações, no máximo uma, vem amparar a sociedade que hoje é vítima de uma violência urbana incomum. Essa é a nossa realidade. Acredito que na medida em que uma sociedade evolui, com certeza o abrandamento das normas de direito penal, processo penal e de lei de execução penal também são atenuados, mas sempre com critérios muito específicos. Não se esqueçam jamais que os crimes contra o patrimônio estão diretamente ligados aos nossos problemas sociais e econômicos. Os crimes de roubo, de furto, estão ligados a essa problemática, o tráfico. Mas nós temos crimes praticados por organizações criminosas detentoras do poder. Lava Jato, Petrobras, são crimes praticados por pessoas que não temem a aplicação da lei. E, principalmente, eu gostaria de lembrá-los, os crimes sexuais, que vão sempre colocar ainda mais um pontinho de dúvida e dificuldade para que a gente possa tratar exatamente dos sistemas prisionais. Dentro da lei de execução penal, eu gostaria de pontuar dois institutos em especial. O Instituto da Progressão, que é aquele praticado em maior escala. A progressão vem disciplinada pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal, e seria muito oportuno dizer aos nossos alunos que a base de análise deste benefício se faz em 3 pontos nevrálgicos. O primeiro deles, nós devemos atentar para o fato de que o reeducando deve preencher requisitos objetivos de natureza temporal. Para os crimes comuns, prevê a lei que seja cumprido 1/6 da pena. Para primários, bem como para reincidentes. Para crimes hediondos, 2/5 para os primários, e aqui estão meus estagiários, eles dominam rapidamente esse assunto, e 3/5 para os reincidentes. Mas não é só. Nós temos uma previsãozinha lá também, que na hipótese de ter sido lesado o cofre público, deve ser feita a reparação. Então, são aspectos de natureza objetiva que não podem ser esquecidos. Mas a gente, então, se lembra de um recente caso concreto que deixou todos nós, operadores do direito, profundamente alarmados. Só que, no crime do mensalão, alguns condenados foram dispensados desta reparação, quer seja por esquecimento ou pelo simples argumento de que eles não possuem dinheiro nas suas próprias contas. Mas através da internet se junta rapidamente, em questão de horas, 600 mil reais. Essa foi a maneira ridícula, mais fácil do mundo de se esquentar dinheiro. Aceitou-se a doação do próprio caixa 2 daqueles que foram condenados. Eu tenho dinheiro, mas eu não posso mostrar. Ah, eles aceitam doação? Eu pego meu dinheiro e dou para mim mesmo, esquentei meu dinheiro, inclusive paguei a minha dívida com a justiça. São coisas que a gente fica perplexo e assustado, mas fazem parte da nossa realidade. E o segundo ponto mais difícil, e aí sim a gente vai fazer perguntas aqui para o nosso professor Antônio Calças, é a questão psicológica do elemento chamado mérito. Como se analisar o mérito para a concessão da progressão? E aí sim, Ministério Público, defensores da Defensoria Pública, advogados, procuradores e juízes de direito divergem. E a lei
está a todo tempo, através do seu poder legislativo, assim melhor colocando, fazendo reflexões ou fazendo discussões no sentido de que o promotor não pode ficar alegando que a pena é longa. Não cabe ao promotor fazer este argumento, uma vez que ele cumpriu parte da pena. E os promotores entendem que aquele que possui longa pena, já gozou do benefício do semiaberto, voltou a delinquir, registra faltas e crimes praticados no interior do cárcere, ele não pode ter o seu processo julgado com o mesmo critério daquele que ainda está cumprindo a sua primeira pena. E aí surge uma discussão muito intrigante e filosófica, mas a dimensão do mérito de cada ser humano, ela é medida pelo julgador de forma imprecisa. A gente tem um referencial, mas a nossa maior dificuldade é conseguir abordar, professor Calças, exatamente o elemento subjetivo quando da avaliação do pedido de progressão. Porque a pergunta que se faz é a seguinte: ele está recuperado? Nós podemos garantir que ele não voltará a delinquir? Então vou fazer uma pergunta mais difícil. É correto se exigir de alguém que é preso que ele aprenda a viver em liberdade? Se nós não podemos garantir, eu só estou criando dificuldades, se nós não podemos garantir que o homem de bem, que jamais delinquiu, um dia não venha a fazê-lo, como que podemos garantir que aquele que está no cárcere, em processo de recuperação, em liberdade, não venha a delinquir? Então são questões muito difíceis. E temos ainda alguns aspectos formais em relação à progressão, que são a manifestação do Ministério Público, a manifestação dos senhores advogados e defensores públicos, e também, em alguns momentos, a manifestação do diretor da unidade prisional, que pela resolução 144 da SAP, vai ter que registrar ali um atestado de comportamento carcerário. E a gente volta de novo, professor Antônio Calças, isso faz parte da psicologia, da terapêutica, de todos aqueles elementos subjetivos do homem, para tentarmos convencê-lo de que ele não deve voltar a delinquir. Fácil? Não, muito difícil. Portanto, essa é a dinâmica da progressão, e eu só queria, para encerrá-la, dizer que o exame criminológico, ele, na verdade, ele se diferencia do atestado de comportamento carcerário, porque ele é mais detalhado, figurando, certo? Nesta elaboração, uma assistente social, uma psicóloga, se possível, um psiquiatra e os diretores responsáveis pela unidade. Essas entrevistas são feitas exatamente para saber se há comprometimento, vínculo ou relação com a família. Mas, com certeza, aquele modelo é facilmente identificado por quem é entrevistado. Difícil seria nós sabermos se, de fato, ao alcançar a liberdade, ele vai ou não voltar a delinquir. E antes de me dirigir às minhas conclusões, já estou aqui com aproximadamente 1 hora, se eu não estiver equivocado, eu queria rapidamente, antes que os senhores me perguntassem, fazer rápidas considerações sobre aquilo que chamamos de saidinha. A saidinha, na verdade, pela lei, ela vem disciplinada pelos artigos 122 a 125 da Lei de Execução Penal. A chamada saída temporária, ela pode ocorrer em 3 oportunidades distintas. Ela pode se dar para visitar a família, ela pode se dar, como já fizemos várias vezes, para que os reeducandos venham fazer o curso de Direito aqui na IT, não é mesmo, professor Flávio? Há muitos e muitos anos, a nossa faculdade fazendo e participando do seu processo de ressocialização, evidentemente em relação ao homem preso, a gente aceita alunos que, infelizmente, por um pequeno período da vida, devem passar pelo regime semiaberto. Bem como também se permite a saída temporária para cursos que permitam a ressocialização do preso. Estas são as 3 hipóteses. E quais são os requisitos? Vamos falar exatamente só da saída temporária, que versa sobre aquela que incomoda. A que incomoda é essa onde se liberam aproximadamente 20 mil homens presos que se encontram nas unidades de regime semiaberto e que, para a nossa sorte, 90% se dirige a seus familiares na capital do estado, ou seja, na grande São Paulo. Então vejam bem,
Quando pode o preso usufruir da saída temporária? Os senhores são favoráveis ou os senhores, como mostra a mídia local, são desfavoráveis à saída temporária? Por que eu sou favorável ou por que eu sou desfavorável? É o fundamento que importa ser construído. E quando se permite, então, para que possamos responder a essas duas perguntas, se permite quando o cidadão está em regime semiaberto, no regime intermediário, e desde que ele tenha cumprido 1/6 da pena, quer seja no regime fechado ou exatamente no regime que ele se encontra, no regime semiaberto, ou 1/4 se ele é reincidente. Como se não bastasse esse cumprimento de parte da pena e a condição de estar no regime semiaberto, ele tem que declarar endereço e os funcionários da unidade, as assistentes sociais, farão contato com o endereço e constatarão se de fato ele está ligado a uma família, se o endereço é lícito e se a família lá se encontra. Com a autorização judicial, depois da manifestação do Ministério Público, dos senhores defensores públicos e advogados, então o juiz motivadamente defere para aqueles que preenchem os requisitos e indefere em sentido contrário, quando eles não preenchem os requisitos. E quais são as condições? Que o sentenciado pague as próprias despesas, que ele se submeta, quando possível, ao uso da tornozeleira eletrônica, que ele se recolha no horário imposto pela portaria do juiz, a lei não faz referência ao horário, apenas dizendo que ele não pode estar na rua no período noturno, bem como não poderá também frequentar determinados lugares, casas de prostituição, bares e ambientes que não são adequados para aquele que está em processo de recuperação. Não andar armado, bem como outras situações. Temos dificuldades? Sim. A tornozeleira eletrônica, ela tem dificuldade por conta da exigência do sinal do telefone. E na Baixada Santista, em alguns pontos, em favelas em São Paulo, a gente tem muita dificuldade para conseguir obter o sinal de telefonia que permita se identificar o local exato em que está o sentenciado. Mas duas particularidades eu queria registrar aqui neste momento. Em primeiro lugar, um fenômeno que eu sempre discordei dele. Me permitam só a sinceridade, sem muita reflexão. A primeira vez que eu ouvi falar sobre tornozeleiras eletrônicas foi exatamente naquela manchete em que se prendeu os donos, os pastores da Igreja Renascer. Eles foram presos ao tentar deixar os Estados Unidos e a condição para que eles fossem liberados foi exatamente esta, que eles usassem o controle eletrônico através das tornozeleiras. Nossa Senhora, foram só elogios. Comunidade jurídica brasileira teceu os mais rasgados elogios a essa criatividade americana. Mas quando as tornozeleiras passaram a ser uma realidade nacional, vejam aqueles que enveredaram esforços para esta segurança, para esta forma de fiscalização. Qual o propósito? Nossa legislação, nossa estrutura, nosso sistema prisional não fiscaliza ninguém. Então agora a gente vai fiscalizar. Não, desse jeito não. Não, desse jeito não. As tornozeleiras ofendem a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana permite uma conceituação, uma identificação muito ampla. Então eu queria muito que os senhores sempre se comprometessem com 3 ideias. A efetividade, a recuperação e a sua utilidade. Isso é que importa. São esses os objetivos do operador do direito. É claro, a gente tem que respeitar. Eu escolhi o direito porque quero ser um dia advogado. Meu sonho sempre foi o de ser advogado. Não há aqui nenhuma conotação que possa desqualificar qualquer profissional que seja. Todos com a sua grandeza e importância. Mas todos nós também somos membros de uma sociedade. Todos nós temos responsabilidade social. Eu preciso muito observar o que eu faço, o que eu digo, porque isso provoca consequências de forma a impedir a evolução social ou a
permitir a involução social. E fechando a questão da tornozeleira, infelizmente, o obstáculo também é o financeiro. Nós só temos 5.000 tornozeleiras para um universo de aproximadamente 20 mil homens no regime semiaberto. E as tornozeleiras são cobradas por dia. 5.000 vezes R$19, vezes 30 dias, gera aí uma despesa absurda em milhões de reais, e a gente então vai ficar sempre no dilema: o Estado perdeu 18% da sua arrecadação, como que a gente fiscaliza? Vamos aos gastos? Não vamos aos gastos, e assim sucessivamente. E aqui fiz minhas considerações, é claro, sou francamente favorável, não existe outra forma de se recuperar o preso se ele não estiver ligado à sua família, comprometido com seus familiares, com o trabalho honesto e com o estudo. Duas rápidas particularidades. E o trabalho e o estudo são obrigatórios? Então eu sempre pergunto na sala de aula, brincando com os meus alunos do 2º ano, vejo aqui vários alunos que já estão no 3º ano, o que eu sempre gosto de indagá-los: o trabalho é obrigatório? Sim. Artigo 31 da Lei de Execução Penal. O estudo é obrigatório? Sim. Artigo 18 da Lei de Execução Penal para o ensino fundamental. Portanto, não confundir trabalho forçado, não confundir a questão em relação aos condenados por crimes políticos. Todos que estão recolhidos em regime fechado estão obrigados ao trabalho. E a última consideração ainda, fazendo aqui rapidamente depois minhas conclusões, eu queria dizer para os senhores que, na medida em que as discussões são as mais variadas possíveis, e nossa lei de execução penal, ela é de 1984, tem 31 anos, e, portanto, foi adequada para aquela população de 60 mil homens, a gente vai então dizer aos senhores que a lei de execução penal, embora seja taxada por todos como o patinho feio do Poder Judiciário, os juízes não querem ser juízes de execução, os promotores não querem ser promotores de execução, os advogados muito menos. Nossa, os advogados fogem de execução penal, a Procuradoria conseguiu. A Procuradoria hoje só trabalha com execução da pena de multa, não trabalha mais por conta da criação da nossa prestigiadíssima Defensoria Pública. Mas a verdade é uma só. Vamos fazer essa última análise. Quantas súmulas vinculantes, eu sempre digo isso, meu jovem professor Antiga, não é uma contradição, não é verdade? Jovem professor Antiga, quantas súmulas vinculantes nós temos hoje? Publicadas no site do Supremo, 53. E o tema que mais se abordou até o presente momento, o assunto é a execução penal. Nós temos 4 súmulas vinculantes hoje editadas pelo Supremo Tribunal Federal. As súmulas de número 9, 5, 11 e 26. Por favor, dica de concurso, dica do exame de ordem. Antes das provas, leiam as súmulas vinculantes. Elas sintetizam importantíssimos raciocínios para nortear a resposta de vocês quando da prova. Súmulas do Supremo, não as vinculantes. Agora, vamos falar das súmulas do Supremo. Várias súmulas tratando somente de execução penal. Súmulas do Superior Tribunal de Justiça também são várias. Acho que isso se dá por conta de se estar a exigir no momento um aprimoramento, mais uma vez, da nossa Lei 7.210. Não que se faça na totalidade, mas que se repense que a falta grave tem que ser disciplinada. Ela é muito genérica para as mais variadas situações, e alguns outros pontos, como, por exemplo, as questões dos crimes hediondos, o indulto e a comutação. Eu queria, então, agora me dirigir rapidamente às seguintes ponderações. Eu criei um problema, na verdade, desculpa, eu proponho um problema, uma problemática, eu fiz um estudo de muitos anos, estudo que eu me apaixonei por ele, estou sempre tentando aprimorá-lo, para fazer as seguintes observações. Quais são as nossas realidades? Primeiro, estamos vivendo um momento de grande violência urbana. Homicídios, latrocínios, assaltos, sequestros, estupros e por aí afora. Temos a 4ª maior população carcerária do mundo, em números totais.
Também sabemos que não estamos garantindo ao homem encarcerado seus direitos fundamentais. Também constatamos que o homem preso não é impedido de delinquir. Ele está delinquindo dentro das prisões e está mandando executar crimes também fora das prisões. Então, eu, com muita humildade, gostaria de dizer aos senhores que firmei 7 conclusões. Quais são elas? Primeiro, as unidades prisionais não podem garantir a ordem e disciplina. Dentro do que é possível se determinar, estamos fazendo, mas constatamos essa realidade. Segunda conclusão, o combate a esta forma de ilicitude compete, num primeiro momento, ao diretor de presídio e com consequências jurídicas a serem analisadas pelos senhores magistrados. Terceira conclusão, ao longo da história, o Poder Executivo e nossos legisladores não deram a atenção devida às questões do ambiente prisional. Quarta conclusão, a Lei de Execução Penal corresponde ao maior avanço de toda a história, a partir de 22 de abril de 1500, mas ainda precisa de grande aprimoramento. Quinta conclusão, os regimes de pena estão a exigir a criação de novas vagas. Temos hoje 607 mil homens presos para 300 mil vagas construídas. E sexta conclusão, a falta disciplinar, que é ponto de discussão entre os operadores do direito, está a exigir imediatamente normatização, e quem tem legitimidade para fazê-lo é o Poder Legislativo. E sétima conclusão que nós fizemos é a de que o trabalho e a família, não o Estado, por favor, sempre se lembrem desta colocação. O trabalho e a família são os 2 meios ressocializadores do homem, e não o Estado. Assim, eu queria pedir que todos façam suas reflexões dentro das colocações jurídicas, mas em matéria de execução penal, leiam bastante, escutem bastante, e só depois de muitos anos comecem a ter a audácia de formar conclusões. Eu queria encerrar aqui as minhas colocações dizendo que, contudo, não nos esqueçamos jamais que, para o homem encarcerado, no interior das prisões, vigora a lei própria, por eles criada e não escrita, mas a única respeitada. Muito obrigado. Parabéns ao professor Luiz Carlos Gonçalves pela palestra, né, que ele proferiu, acabou de proferir, demonstra que ele é um apaixonado pelo direito e é um apaixonado pela lei de execução penal, né. Lançou aqui para nós algumas provocações, e eu confesso também que, na condição de debatedor, né, também irei lançar algumas provocações ao nosso palestrante, no sentido de enriquecer o tema. Mas, dando seguimento aos trabalhos de hoje, eu passo a palavra ao nosso professor Ageu Libonati, que poderá fazer suas considerações e as indagações ao nosso palestrante. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de compor a banca aqui. Eu vou fazer umas considerações e vou fazer 1 ou 2 perguntas ao professor mestre Luiz Carlos. Quando eu era estudante de Direito, estava na mesma posição de vocês, houve um debate muito acaloroso aqui na faculdade sobre a pena de morte. E eu até fiz uma brincadeira lá com o professor que veio, ficou bravo, era o Lister, né? Eu falei, professor, eu acho que eu sou contra a pena de morte, né? Eu fui na delegacia
uma vez eu vi lá procurados, um cartaz grande, era 1,5 metro por 1, e vi uns carimbos, morto pela rota, morto pela rota, morto pela rota. Tinha uns 60 procurados, acho que uns 32 mortos pela rota, né? Eu falei, a justiça não vai matar essa quantidade de gente que mata a rota. Pena de morte existe. Existe e vai ficar mais ferrenha ainda. Por quê? A lei de execução penal, com tantos benefícios que tem aí, acaba enfraquecendo o poder do Estado de punir a infração. E aquela autotutela e vingança está acontecendo aí, é fato. É fato. Criminalidade está aí, o trabalhador não tem mais segurança, e é perigoso andar em São Paulo. Eu vou para São Paulo, eu vou com carro velho, eu deixo meu carro aqui em Bauru, ou eu vou de Expresso de Prata, desculpa fazer essa propaganda para ele, mas eu vou com carro velho, eu vou com Expresso de Prata. Porque com o carro bom lá, você vai ser assaltado, possivelmente morto, né? Por causa de um patrimônio que você está ostentando ali. Bom, doutor, eu vou fazer umas perguntas. Quais são os benefícios da lei de execução penal, e se existe um limite pela legislação para detração, devido a uma falta do preso. Se existe um limite legal para isso, ou ele perde toda a detração devido a uma falta grave? Bom, diante da falta grave, o efeito imediato, ele se mostra certo na hipótese de remissão. A falta grave, ela determina o perdimento de até 1/3 dos dias remidos. Como eu disse aos senhores, em relação à detração, ela não é algo que sempre se mostrou presente, mas com a legislação moderna, hoje o tempo de prisão processual é sempre computado para efeito de detração penal na sua integralidade. Doutor Vanderlei, estou satisfeito pela palestra, gostei muito. Eu, como ele disse, não sou afeto, faço algumas defesas criminais, mas não gosto de lidar com a parte de execução penal. Não gosto. Eu gosto da parte do processo penal, mas da execução não sou muito, assim, afetado ou gosto de trabalhar com o tema. Não gosto. Vanderlei. Bom, dando continuidade aos trabalhos, eu passo a palavra ao professor José Antiga. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar como debatedor aqui no dia de hoje e parabenizar o professor Luiz Carlos pela brilhante palestra. É um tema do qual também eu não sou muito afeto, porque não é a minha área na advocacia, embora tenha alguns pontos que eu tenha tocado, inclusive, com os alunos de primeiro ano. Primeiro, a questão da remissão da pena. No que diz respeito ao estudo, houve, salvo engano, um aprimoramento, uma alteração legislativa no artigo 126 da Lei de Execuções Penais, que passou a prever a possibilidade da remissão da pena pelo estudo, embora a jurisprudência, como fonte do direito, já vinha prevendo essa possibilidade há um bom tempo. Então, a lei veio, na verdade, por conformar algo que já vinha sido feito pela própria jurisprudência. Então, minha primeira pergunta seria no sentido ao que englobaria o estudo. Se o estudo, na verdade, também poderia chegar a ponto de englobar, por exemplo, a leitura. Foi, inclusive, uma questão que foi colocada na sala de aula para as turmas de primeiro ano há pouco. E depois, com relação também ao benefício previdenciário de auxílio reclusão. Como ele funciona, se ele é um direito do preso, se ele é um direito da família, como é que funciona essas questões? Alô? Em relação à remissão, a partir do artigo 126, nós sempre a consideramos como sendo o maior instituto ressocializador do preso. E, por uma tradição, sempre se fez em relação ao trabalho. Para cada 3 dias trabalhados, se reduz 1 dia de pena. Recentemente, a questão de 2 ou 3 anos, nós acusamos uma alteração legislativa para incentivar o estudo. Portanto, a cada 12 horas de estudo, desde que se o faça em pelo menos 3 dias, preenchendo lá outros requisitos de natureza subjetiva, o estudo é reconhecido também para efeito de remissão de pena. No desenvolver destes raciocínios, surgiu aqui na região de Bauru a ideia de se criar um projeto de redução da pena pelo estudo, pela leitura.
E a leitura, na verdade, deve ser entendida como um exercício de estudo. Só que nós não temos norma própria para isso, e a norma, na verdade, não deve detalhar todos os casos, de forma que hoje está se reconhecendo que para cada 30 dias de leitura, ou seja, a leitura de um livro normal, que seja aí realizada no prazo de 30 dias, se concede a remissão de tão somente 4 dias. Então, eu estou diariamente debatendo com meus colegas que argumentam que, pela ausência de norma específica, deve o Ministério Público, na condição de fiscal da lei, discordar da remissão pela leitura. Mas eu estou ali em processo de desenvolvimento de vários raciocínios. Os processos estão chegando agora pela primeira vez nos tribunais, mas há um indicativo que devemos incentivar a leitura dos nossos alunos e também, é claro, dos alunos que estão na escola, dentro das unidades prisionais, inclusive aqueles que ficam nas celas. Eu acho muito oportuno que isso seja implementado. Quando o cidadão que retira o livro da biblioteca, ele não fica com o livro 30 dias, ou não é aprovado numa pequena avaliação, numa sabatina feita pela unidade prisional, ele não tem os 4 dias de pena remido. Agora, pessoal, qual é a pergunta que se faz? 4 dias de pena remido para aquele que está preso não muda nada, certo? Isso é história para boi dormir. A verdade, o que se quer é que o brasileiro, aonde quer que ele esteja, que ele leia mais. É esse o nosso propósito. E em relação ao auxílio reclusão, esse é um direito dos dependentes daquele que foi recolhido, cabe ao familiar daquele que está preso se dirigir ao setor de benefícios do INSS com a carteira profissional de trabalho e desde que preenchidos vários requisitos, inclusive observadas as carências da lei e os valores e o número de meses, terá este familiar, este dependente do homem preso, o direito ao auxílio previdenciário reclusão. Eu agradeço ao professor Luiz Carlos pelas palavras e pela palestra, e agradeço à instituição Toledo de Ensino pela oportunidade de participar do debate. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, eu na condição aqui de debatedor também, eu não posso deixar de fazer alguns questionamentos ao nosso palestrante, e algumas provocações, inclusive. O professor Luiz Carlos, eu vejo que a Constituição Federal, no parágrafo 3º do artigo 225, ele trouxe ali uma questão inovadora, que é a responsabilidade penal da pessoa jurídica. E a lei 9.605/98 regulamentou essa responsabilidade penal. E foi um debate muito interessante, porque na época que nós fizemos a faculdade, eu fiz a faculdade aqui, então os professores da área penal ficavam chocados, né? Como que nós vamos punir penalmente uma pessoa jurídica se ela não tem vontade própria? Como é que nós vamos prender uma pessoa jurídica, né? Isso é impossível, né? E a lei 9.605 veio, regulamentou essa questão, regulamentou algumas penas, levando em consideração as peculiaridades da pessoa jurídica. Multa, pena de multa, restritiva de direito e prestação de serviço à comunidade. Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu pergunto ao nosso palestrante, uma das perguntas, é se ele, na condição de promotor da execução criminal, se já teve alguma possibilidade, algum caso concreto, de execução de uma pena, né, uma sanção penal aplicada a uma pessoa jurídica. Ainda, eu vejo também que a Constituição desenhou um modelo de poder judiciário, né, ali tem as justiças do Poder Judiciário Federal, né, dentre elas que milita na área criminal, a Justiça Federal. Aqui em Bauru nós temos a sede aí na Avenida na Avenida Getúlio Vargas, e que processa crimes contra a União, suas autarquias, tráfico internacional de entorpecente. Esses presos são removidos hoje para estabelecimento prisional estadual. Então a pergunta que eu faço ao nosso palestrante, trata-se de crime federal, uma sanção imposta pela Justiça Federal, a quem compete julgar, né, fiscalizar o cumprimento dessa pena e julgar os incidentes do cumprimento dessa pena, já que foi imposta pela Justiça Federal. E finalizando, até no tom de provocar o nosso palestrante, ele demonstrou ser bem apaixonado pela lei de execução penal, eu vejo
né? Tive a oportunidade de debater bastante isso de uma forma bem científica com o meu orientador da minha dissertação de mestrado, o professor Flávio Luiz, aqui presente, né? E nós identificamos naquela oportunidade que o Estado realmente ele não dá uma resposta à efetividade da jurisdição. E o grande obstáculo é a execução, né? É a execução. Hoje, o tal professor Mário, aqui o doutor Mário, de Lençóis, juiz de Lençóis, ele sabe, hoje uma vara recebe 2.000 processos, mas tem 6.000 processos lá no arquivo aguardando a execução. Se vocês entrarem na minha sala hoje, eu tenho 5.000 processos de execução. E eu vejo que esse mal, esse grande obstáculo também vem para a execução criminal. Eu vejo aqui à mesa um processo que transitou em julgado em 1990, a execução da pena de 1 ano, 3 meses e 15 dias de multa foi concluído em 2012. Nós estamos diante de um processo, nós temos 600 mil presos no sistema prisional, presos cumprindo pena restritiva de liberdade, fora aqueles que cumprem pena restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade e multa, né? Então nós temos muitos processos. Então eu pergunto ao nosso palestrante, o sistema hoje é da jurisdicionalização do cumprimento da pena. Será que não era o caso de nós reformularmos esse entendimento e isso ser passado ao executivo, à Secretaria de Administração Penitenciária, e devendo o juiz, né, da execução e o promotor, no caso, uma função fiscalizadora, tal como ocorre nos cartórios extrajudiciais, né, porque eu penso que hoje o judiciário também não dá conta do volume de processo, né? Então, esses são os meus questionamentos ao nosso palestrante. Tenho certeza que ele vai sanar esses questionamentos. Alô? Muito obrigado, professor Vanderlei. Eu queria responder prontamente, em primeiro lugar, a questão da competência. A lei de execução penal e hoje o entendimento sumulado pelo STJ é de que, a partir do momento em que o condenado, quer seja pela justiça estadual ou federal, alcança uma penitenciária estadual, a competência é dos juízes de execuções penais dos tribunais estaduais. Então, hoje, esse é o entendimento. Acontece que a gente tentou passar para vocês a necessidade de um direito penal dinâmico em franca mutação. Nós temos recentemente, e de forma inédita, pela primeira vez na nossa história desde 1500, a criação dos chamados presídios federais. Isso, então, vai exigir a criação de varas de execuções penais federais. Mas o entendimento que se deu e o propósito no início, por conta de que foi fomentada a Justiça Federal a partir da Constituição de 88, então antes não havia necessidade, e hoje, então, nós temos súmula de tribunais superiores, mas cuja reflexão está a exigir aí novas interpretações por conta da nossa realidade. O primeiro ponto... Em relação à pena aos crimes ambientais. Em relação à pessoa jurídica, eu sempre me mostrei contrário, por entender que lá na França, onde se iniciou a aplicação de penas criminais, processos penais à pessoa jurídica, eles mesmos já chegaram à conclusão que na prática, se na teoria é difícil, há necessidade de adaptações, na prática tudo fica ainda mais difícil. Eu nunca vi um inquérito policial, sequer, apurando crimes ambientais praticados por pessoas jurídicas. A verdade é que sempre se faz de forma muito tranquila em relação aos donos, proprietários, funcionários e servidores da pessoa jurídica, quer seja de direito público, quer seja de direito privado. E, portanto, estamos mais uma vez discutindo se estamos no caminho certo ou se não estamos. As medidas administrativas, se a gente vai promover a ação penal para punir uma determinada empresa, porque ela praticou crimes ambientais, tudo isso se resolve facilmente na esfera do direito administrativo. Basta que os fiscais responsáveis pela prefeitura façam o seu trabalho e se consegue um resultado muito mais rápido, com a aplicação de multas administrativas, e acho que se dá maior efetividade ao direito e através de processos civis, processos administrativos e não processos criminais.
tenho muita dificuldade para entender como possível uma pessoa jurídica praticar fato típico, antijurídico e culpável. Há necessidade da deformação dos elementos que formam a culpabilidade e, portanto, eu não sou favorável à aplicação de processos penais às pessoas jurídicas, até porque nós temos um ambiente judicial criminal extremamente abarrotado. Isso não é adequado para os dias de hoje e me parece que é isso que está acontecendo na prática. Eu não conheço nenhum processo, sempre vejo pela mídia aí casos muito pontuais e raros. E a última pergunta que me fizesse... Da jurisdicionalização da execução da pena, não é o caso de passar isso para o executivo. Professor Vanderlei, eu confesso, né, que o primeiro ponto daquele que busca, né, o conhecimento do direito é a sinceridade. Eu já pensei algumas vezes em enveredar estudos a respeito, mas eu ainda não consegui concretizá-los. O meu sonho é um dia poder conhecer as regras do direito penal americano, onde lá se coloca a sociedade e, inclusive, a vítima para opinar sobre o benefício que deve ser concedido àquele que está encarcerado. Eu não tenho, assim, estudos, né? De uma forma mais bonita, eu diria, não tenho autoridade para me posicionar, porque ainda não fiz, mas pretendo fazê-lo numa outra oportunidade. Eu acho que pode haver hipóteses em que o executivo deveria rapidamente analisar as questões. Mas como não é da nossa tradição, a gente sempre vai abraçando os juízes de direito, que na verdade vão ganhando espaço social, quando talvez não fosse o ideal, não é mesmo, professor Mário? Que o judiciário fosse restringido àquilo que de fato deve ser julgado por um magistrado. Eu gostaria de dizer que numa outra oportunidade seria muito bacana a gente, então, discutir exatamente este ponto, certo? Quero acreditar que talvez um dia sejam soluções, mas ainda não consegui analisá-las detalhadamente. Professor, muito obrigado pelas explicações. Concluindo os trabalhos de hoje, eu passo a palavra ao coordenador do curso, o professor Flávio Luiz. Prezado professor Luiz Carlos Gonçalves Filho, muito obrigado. Nos brindou com uma excelente palestra, elucidativa, esclarecedora, perpassando pelos aspectos históricos da Lei de Execução Penal, além de ser um partícipe sempre presente na coordenação e elaboração dessa semana jurídica, nos brindou essa manhã com ensinamento profundo sobre uma área que, de fato, nem todos gostam e que acaba sendo esquecida no âmbito jurídico, mas que é imprescindível. Os dados demonstraram, inclusive em termos normativos. Desejo do professor e também deste coordenador do curso de graduação que elaboremos um curso específico sobre execução penal. Já estamos elaborando e trabalhando nisso, quiçá ainda para esse ano. E, em modo até de cumprimentá-lo e dizer da importância do tema, que para mim me toca de perto, embora depois tenha me enveredado na área processual civil, quero aqui deixar um testemunho. O Dr. Flávio Toledo já sabe disso, conhece minha trajetória, foi ele quem me trouxe aqui em 1998, mas durante o meu curso de graduação, numa família muito humilde, eu precisei custear a faculdade trabalhando no sistema prisional. Eu fui agente de segurança penitenciária e logo quando ingressei no sistema, na casa de detenção de Marília, o diretor-geral, então, na época, determinou que eu passasse a exercer as funções junto e diretamente ao atendimento aos presos, e assim me tornei, embora titular de cargo efetivo como agente de segurança penitenciária, um estagiário dos advogados da FUNAP, da Fundação Nacional de Amparo ao Trabalhador Preso, onde pude aprender muito e conviver com esse cenário muito bem retratado aqui por Vossa Excelência. Então, que ajudou, inclusive, a formar, né, e permitiu que eu custeasse minha faculdade. Além disso, meu irmão mais novo, na área jurídica também, é o atual diretor de Segurança e Disciplina do Complexo de Ribeirão Preto. Então, assim, eu deixo claro a Vossa Excelência que o tema, de fato, é rente a todos nós, é muito próximo. Muito obrigado, um bom dia a todos. Amanhã daremos sequência à Semana Jurídica. Obrigado.
Olha, daqui 5 anos. Curto qualificado. Isso aí é. Houve uma. Para se falar um. Professor, pode deixar chegando na hora. Isso.